boa tarde, segundo ano. A gente vai falar na aula de hoje sobre fontes de energia. Capítulo 3, aula 2, páginas 66 a 70. Pessoal, vimos na aula anterior, que está gravada, sobre fontes de energia. Falamos sobre os conceitos e a importância da energia para a humanidade. Falamos da matriz energética mundial. Falamos sobre o consumo de energia no mundo e sobre as fontes de energia, que podem ser primárias, secundárias, renováveis e não renováveis. E na aula passada a gente falou sobre os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Hoje a gente vai ver outras fontes de energia, né? Então cada país, pessoal, tem uma certa fonte de energia que ele vai utilizar mais. Então existe uma matriz energética bem distribuída no mundo e o país utiliza aquela fonte de energia que vai trazer uma lucratividade melhor, uma produção maior dentro do seu país. Existem países que vão utilizar, por exemplo, a energia nuclear ou a energia também chamada de energia atômica. Essa energia nuclear, pessoal, ela vem do urânio, né? Então, é um elemento químico que a gente acha na natureza e ao quebrar o núcleo do urânio, a gente tem a produção de energia. Então, o aquecimento do vapor de água é obtido através da fissão nuclear, ou seja, a quebra de átomos de urânio. Eu trouxe uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, você tem os nêutrons, então você tem uma técnica controlada de bombeamento de nêutrons, então há um bombeamento de nêutrons no núcleo, esse núcleo de urânio ele é quebrado e gera energia. Essa energia, ela produz um vapor de água, e esse vapor de água vai fazer com que uma turbina funcione. Essa é a ideia do urânio, tá? É uma energia não renovável e é uma energia, pessoal, que gera uma grande quantidade de energia. Só para você ter ideia, a fissão de 1 kg de urânio 235 libera de 2 a 3 milhões de vezes mais energia que a queima de carvão mineral. É um recurso estratégico para regiões com baixo potencial hidrelétrico. Então, por exemplo, regiões que não têm uma grande quantidade de água, não têm um grande recurso hidrelétrico, como o Brasil tem, ele pode estar usando a energia nuclear, tá certo? Não emite poluentes gasosos na atmosfera. Essa também é uma grande vantagem da energia nuclear. Pessoal, com a crise do petróleo, mais ou menos na década de 70 e 80, vários países industrializados começaram a produzir usinas nucleares. Essa foi a grande ideia, essa foi a grande sacada, porque eu tive crise de petróleo em 70 e 80, então os países tinham que passar aí a produzir energia de outra forma. E uma das ideias foi produzir energia elétrica através de usinas nucleares, tá? Isso era uma forma de acabar com a dependência que existia em relação ao petróleo, tá? Apesar dos altos custos, muitas usinas nucleares ocuparam posições de destaque em países ricos, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suíça e Japão, ok? Essa energia, pessoal, ela mais tarde ela se estende para outros países. Então, hoje eu tenho energia atômica, ou energia nuclear, em vários países do mundo. Brasil, México, África do Sul, Índia, Coreia do Sul. É claro que não é a nossa matriz principal, mas nós temos produção de energia nuclear aqui no Brasil. Lá no Rio de Janeiro eu tenho Angra 1 e Angra 2, onde eu tenho energia nuclear, tá? Embora existam mais de 30 países do mundo com 437 reatores, esses reatores funcionam, né, para a produção de energia nuclear, ele corresponde apenas a 11% de toda a matriz energética do mundo. Então não é uma energia tão utilizada. Apenas 11% hoje é energia nuclear. E aí, gente, eu tenho uma polêmica em relação à produção de energia nuclear. Vocês devem imaginar, tá, que eu estou falando de um material radioativo. Então é um material que causa problemas, né? Por exemplo, primeira polêmica, é um alto investimento para sua instalação. Então, se você quiser ter uma matriz energética voltada à energia nuclear, o custo é muito alto. O segundo é para onde eu vou destinar esse lixo. Esse lixo radioativo, ele vai continuar emitindo radiação por milhares e milhares de anos. Então, para onde é que eu vou enviar esse lixo, né? Esse lixo radioativo, geralmente, ele é isolado em depósitos definitivos, que são vão para o subterrâneo. Eu tenho que fazer ali um buraco, colocar essa energia nuclear e deixar ali guardada por milhões e milhões de anos, e milhares de anos, porque a radiação ela ainda pode causar problemas para a saúde humana, tá? E aí também, gente, a outra polêmica são perigos de acidentes nucleares. A gente tem como exemplo Fukushima, no Japão,
em 2011. Essa primeira imagem aqui, tá? Fukushima, no Japão. Em 2011 eu tive um anti-tsunami e aí eu tive problemas aí com esse material, porque eu tive vazamento de energia nuclear. E o acidente de Chernobyl, né, que é o mais conhecido, na Ucrânia, que aí eu tive também uma cidade hoje que é uma cidade fantasma, né? Não tem mais como as pessoas viverem em Chernobyl por conta do perigo, né, que ficou ali, a radiação ficou naquela região. Outra polêmica também está em relação à tecnologia de enriquecimento do urânio. Então tem muitos países hoje que enriquecem o urânio e fazem armas nucleares. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de bombas atômicas que alguns países fabricam. Hoje, pessoal, os países que têm bombas atômicas, eles são países mais respeitados no mundo em relação ao seu arsenal bélico. Causa medo no mundo. Hoje, uma terceira guerra mundial, só para você ter ideia, com o uso de energia nuclear, o mundo acabaria, porque realmente a potência nuclear é muito forte. Passando para frente, pessoal, a gente tem as hidrelétricas. Aqui no Brasil, a nossa principal fonte aí de produção de energia são as hidrelétricas. Também chamadas de hidroelétricas, é uma energia renovável, uma energia limpa, é uma energia não poluente, porque ela não tem a queima de combustíveis. Então, em relação a todas as outras que a gente falou, essa energia é muito mais limpa, essa energia que a gente usa no Brasil. Ela é muito mais barata também, ela tem um baixo custo aí de operação. Galera, as hidrelétricas eu dependo de condições também para onde eu vou fazer essa hidrelétrica. Eu não posso fazer em todo lugar. Então eu preciso de condições naturais para que faça funcionar uma hidrelétrica. Então, por exemplo, os rios, para ter uma hidrelétrica, tem que ter um grande volume de água e ele tem que ter quedas d'água, porque essa água tem que vir com muita força. A gente chama geralmente isso de rios de planalto. São rios que têm grandes quedas d'água para que venha uma velocidade muito forte dessa água e faça com que a turbina funcione, o gerador aí da hidrelétrica, tá? É muito difundida pelo mundo, né? Mas só quem pode ter é quem tem um grande potencial hídrico, né? Se não tiver um grande potencial hídrico, não pode. Quem são os países que se destacam na produção hidrelétrica no mundo? China, Canadá, Brasil, Estados Unidos e Rússia. Quais são os impactos ambientais das hidrelétricas, né? A gente fala que são impactos menores do que os outros, mas existem impactos, tá? Existem impactos tanto ambientais quanto sociais. Pessoal, para eu fazer uma hidrelétrica, geralmente eu tenho que fazer um lago. Como você vê aqui, tem um lago natural. E aí, quando eu faço isso, eu posso modificar a fauna e a flora daquela região. Então eu posso modificar, por exemplo, espécies animais que viviam nessa região, elas podem se afastar com a questão das hidrelétricas. Eu posso ter remoção de famílias ribeirinhas que viviam ali do peixe, que eles conseguiam, como o peixe já não está mais ali, elas vão ter que se afastar daquela região. Então tem famílias que acabam se afastando dessa região, isso é um impacto social e um impacto ambiental também, porque eu mudo o ambiente, quando eu crio um ambiente artificial, eu posso mudar totalmente o ambiente daquela região. Isso é um impacto ambiental. Pessoal, eu tenho também fontes que eu chamo de fontes alternativas de energia, tá? Qual é a ideia? Hoje a gente utiliza muitas fontes de energia voltadas a combustíveis fósseis. Ou seja, primeiro que esses combustíveis fósseis estão se esgotando, e segundo que eles causam uma poluição muito grande, elas destroem demais o meio ambiente. Com a preocupação atual do meio ambiente, se pensa em fontes alternativas. Quais são as fontes alternativas de energia? São fontes que causam uma poluição bem menor ou uma poluição zero para o meio ambiente. A ideia é proteger a Terra aí desses combustíveis fósseis. Quais são esses tipos de energia? Por exemplo, energia solar, é uma energia limpa, é uma energia abundante, você vai utilizar a energia do sol. A radiação solar é captada por meio de grandes painéis fabricados com células fotovoltaicas, as quais geram eletricidade por meio de reações químicas. Então, gente, aqui você tem células, ou também chamadas de painéis fotovoltaicos, eles recebem essa energia solar e geram energia elétrica. Isso vai fazer com que você tenha um custo muito menor de energia elétrica e você também tenha a possibilidade de melhorar o meio ambiente, né? Porque você vai ter uma energia muito mais limpa. Quais são as vantagens da energia solar? É uma fonte renovável e inesgotável.
não emite gases do efeito estufa e não é necessário transporte de energia até as residências. Você sabe, por exemplo, que quando você usa energia de hidrelétrica, você tem que ter aqueles cabos que vêm lá da região onde se produz, aqueles grandes cabos de energia, e vai passar até chegar na sua casa. Então, aqueles cabos de transmissão, ele ocupa um espaço muito grande. Então, é uma grande vantagem da energia solar eu não ter que transportar essa energia de um lugar para o outro, tá? Então, inclusive, você pode desmontar essa placa fotovoltaica, ela pode ser desmontada e ser levada para um outro lugar. Exige pouca manutenção, pode ser obtida em lugares remotos e de difícil acesso. É claro, gente, que para ter energia solar, o seu país ele tem que ter um país que tenha muito sol. Porque tem país, por exemplo, que passa grande parte do período, né, grande parte do tempo sem sol, não dá para eu ter esse tipo de energia, tá certo? Não vai ser vantajoso. Quais são as desvantagens? Elevado custo para a fabricação dos painéis solares. É muito caro ainda hoje você ter energia solar. Se você quiser ter na sua casa, você pode ter, mas é muito caro. Hoje custa em torno de 18 a 20 mil reais se você quiser colocar energia solar na sua casa. É suscetível às mudanças atmosféricas. Dias nublados e chuvosos não vai ter sol, então eu vou fabricar menos energia. E aí o que acontece? Você não deixa de ter energia elétrica na sua casa. Porque, gente, quando está à noite ou quando está nublado, você usa a energia elétrica normal, ok? E quando está um dia ensolarado, você pode usar a energia elétrica normal dos painéis fotovoltaicos, ok? Ao instalar uma central fotovoltaica, altera-se a paisagem existente e o equilíbrio natural. É uma desvantagem aí também, tá? A próxima energia, também chamada de energia alternativa ou energia limpa, é energia eólica, né? Muito utilizada hoje no Brasil. O Brasil vem crescendo muito nessa fabricação de energia eólica, tá? É uma energia limpa e aí se utiliza esses aerogeradores, né? São essas turbinas em formato aí de cataventos que vão gerar a energia, né? Ou seja, essa energia ela vai conseguir gerar aí um gerador, né? Vai fazer com que um gerador funcione e gere energia através aí do vento, né? Energia do vento. Galera, quais são os países que mais usam no mundo esse tipo de energia? China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Índia são os que mais produzem. E o Brasil também hoje é um dos grandes produtores do mundo, tá? Para você ter ideia, o Brasil é o maior produtor de energia eólica da América do Sul e ele vem crescendo aí no ranking mundial aí de produção. O Brasil deve estar aí na posição 12º em produção de energia eólica. É um bom crescimento nessa produção. Se aproveita bastante, principalmente aqui no Nordeste, aqui no Ceará, se usa muito energia eólica, tá? Quais são as vantagens? É uma fonte renovável e inesgotável, não emite gases do efeito estufa, ou seja, não vai poluir, custo zero com combustível, e a área das centrais eólicas pode ser aproveitada para uso agropecuário. Então você pode pegar toda essa área onde você fez ali os cataventos, né, os aerogeradores que a gente chama, e nessa parte aqui de baixo você pode fazer para uso agropecuário. Então você pode aproveitar a área, ok? Quais são as desvantagens? Alto custo. Gente, geralmente essas energias alternativas têm um custo muito alto. Por isso que os caras optam, às vezes, por uma energia mais barata que polua mais, porque ele vai ter um custo menor. Essas energias têm um custo muito alto. Então, o alto custo da construção de aerogeradores, geralmente são empresas internacionais que constroem esses aerogeradores. Depende de condições naturais favoráveis. Se eu não tiver vento, se for uma região de montanha, por exemplo, Japão é todo de montanha, não dá para usar energia eólica, porque o vento nem vai chegar. Gera poluição sonora e visual, produtividade energética ainda é muito baixa e ocupa grandes extensões de terra. Então essas são as desvantagens da energia eólica. Pessoal, outras formas de energia renovável é a energia geotérmica, que é uma energia obtida a partir do calor proveniente da terra. São os geysers, né? Que você não encontra aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem vulcão ativo no Brasil, mas são aqueles buracos que tem na terra que vem aí de um vulcão. Ele gera um vapor d'água. E esse vapor d'água que você consegue ver nessa primeira imagem é aproveitado na indústria para poder fazer a geração, para poder fazer uma turbina funcionar e gerar energia, tá? Então a gente tem hoje, né, uma produção apenas naqueles países que ainda tem vulcões ativos. E eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, Itália, México, Japão e Islândia. Em pequena quantidade, mas a gente tem essa energia geotérmica. No Brasil a gente não tem esse tipo de energia, tá? Quais são as vantagens da energia geotérmica? Utiliza pequena extensão de terra,
baixa emissão de gases poluentes, impacto ambiental totalmente reduzido. E quais são as desvantagens? Eu não tenho muitos lugares favoráveis ao aproveitamento, porque nem todo lugar tem vulcão ativo, como no Brasil. Ainda é um preço muito elevado dessa energia e existe a emissão de um gás tóxico chamado de ácido sulfídrico, que é altamente corrosivo. Tá? Então essa é a desvantagem. Então, gente, só para a gente finalizar, todas essas energias alternativas, elas têm um custo muito alto para a implantação, mas são melhores para o meio ambiente. A ideia é que todas essas energias sujas, como carvão mineral, como petróleo, como gás natural, seja substituída por essas novas fontes, porque isso vai ser melhor para o meio ambiente. Tá certo? Então, essa aula vai ficar gravada no YouTube. Faça a leitura das páginas que eu passei para que você possa compreender melhor o conteúdo, ok? Muito obrigado, saudades e se cuide. Até mais.